Mais uma vez você é bem-vindo e bem-vinda à recapitulação da lição da Escola Sabatina. Nesta semana, nesse episódio, nós vamos estudar a lição 5, Venham a mim. Se você quer descobrir as bênçãos que Deus tem para você ao encontrá-lo e descansar em Cristo, fique conosco. Bem-vindo a mais uma recapitulação do estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre estamos estudando a lição Descanso em Cristo. Como é necessário e importante para os nossos dias descansar em Cristo. E com a ajuda do guia de estudos da Bíblia que a igreja proporciona a você, por nós conhecido como lição da Escola Sabatina, nós temos tido oportunidades tremendas de estudar vários temas. E o tema dessa semana você tem aí, venham a mim. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o contexto de Mateus 11 e o contexto do convite que Jesus Cristo faz para virmos a Ele e descansarmos nele. Eu sou o pastor Carlos, nós falamos aqui do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, sediado no norte do Brasil, na Faculdade Adventista da Amazônia. E nós temos aqui hoje conosco, mais uma vez, dois convidados aqui especiais, Pastor Paulo Godinho. Pastor Paulo, para aqueles que estão nos acompanhando a partir de hoje, poderia se apresentar, por bondade, pastor? Muito bem. Paulo Godinho, trabalho na Associação Norte do Pará, já estamos aqui há 5 anos, muito felizes, convivendo com esse povo maravilhoso aqui do Pará, um povo que ama a Deus e faz grandes coisas para expandir o seu reino. E um abraço para você que nos assiste, onde estiver, receba o nosso abraço aí. Obrigado, pastor Paulo. O pastor Paulo aqui nos brinda com a sua presença na nossa recapitulação, representando o colegiado de administradores aí de campo, aqui da nossa União Norte, União Noroeste, a quem nós saudamos e também mandamos o nosso abraço. Está conosco também o pastor Clodoaldo. Pastor, se apresenta por bondade para aqueles que ainda não lhe conhecem. Tá bom. Clodoaldo Tavares, professor do Salto Faama, ministerial lá da Faama também, e tendo o privilégio, na realidade, de estar participando do estudo dessas lições que estamos fazendo aí já tem algumas semanas. Então, para mim é uma grande alegria estar com o senhor e também com o pastor Paulo Godinho. Alegria nossa também ter vocês aqui conosco. Vamos, então, orar para iniciar o nosso estudo da Palavra de Deus. Pastor Paulo, pode nos dirigir a oração, por bondade? Vamos orar. Pai de amor, nos colocamos nas Tuas mãos. Ao abrir a Tua Palavra, pedimos que abra o nosso entendimento, a nossa mente, o nosso coração, a fim de que a Tua Palavra possa vivificar todos os nossos sentidos para glorificarmos o Teu nome e tornarmos essas verdades conhecidas de mais pessoas também. Permanece conosco nesse estudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, querido amigo e irmão que nos acompanha, vamos retomar aqui a nossa recapitulação a partir do capítulo 11 de Mateus. Vamos ler juntos o verso-chave da lição dessa semana, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite precioso, que convite profundo. Mas para nós apreciarmos melhor esse convite, eu convido você para nós analisarmos aí rapidamente o capítulo 11 de Mateus, onde traz o cenário, o contexto em que Jesus fez esse convite. E é importante para nós entendermos isso. Aí no capítulo 11, o capítulo 11 começa com João Batista enviando mensageiros a Jesus para perguntar se Jesus era mesmo aquele que deveria vir ou se deveriam esperar outro. Um momento ali de lutas para João, um momento de dificuldade, um momento de fraqueza. João ali duvida se Jesus era mesmo aquele que havia de vir ou não e manda discípulos, alguns de seus discípulos, perguntarem para Jesus. O que mostra que mesmo aqueles que anunciavam a chegada, o primeiro advento de Cristo, estavam com o coração ali apertado pelas lutas que estavam passando. Um exemplo claro disso é João Batista. Depois nós temos aqui Jesus falando também
Jesus denunciando a postura dos líderes da época. Líderes que, inclusive, diziam que Cristo estava endemoniado, que Cristo era filho de Belzebu. O que mostra que os líderes da época estavam confusos, distantes da palavra de Deus e do enviado de Deus. E o capítulo passa, então, a falar das cidades impenitentes. Jesus pronuncia ais. O ai é uma partícula aqui que remete a uma fórmula do Antigo Testamento em que o profeta denunciava, em termos de juízo, o oráculo de Deus contra aqueles que o rejeitam. E Jesus fala das cidades impenitentes e diz que essas cidades estariam em melhores condições do que o povo daquela época que rejeitava Jesus. Então nós temos aqui, pastores, no contexto do capítulo 11, dificuldades do povo em relação a Deus, dificuldades dos líderes em relação a Deus, os líderes do povo, mas também dificuldades daqueles que anunciavam a chegada de Jesus, daqueles mais próximos ali em relação a Cristo. Um contexto de pressão, opressão do Império Romano, um contexto de lutas, dificuldades, um contexto de angústia, um contexto de fardos, os mais diversos, pesados, colocados sobre essa gente. E é nesse contexto que o Salvador vem, então, se apresenta como Salvador e ele diz no verso 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pastor Clodoaldo, nos ajuda a entender melhor, então, esse vinde. Esse vinde, o que quer dizer? Como esse vinde é dito? Isso é uma ordem, um convite? O que está por trás dessa fala misericordiosa do Salvador? Interessante, pastor, é que em Mateus, no capítulo 11, nós temos 4 retratos distintos de Jesus. No verso 21, nós temos ali um juiz que repreende, Jesus na figura de um juiz. Uhum. No verso 27, um filho que se alegra. Uhum. No verso 29, o Filho de Deus, o Deus homem, o Deus que se fez carne para revelar o Pai. E depois nós temos no verso 28, um Deus redentor que propõe descanso para aqueles que estavam tendo as suas esperanças em risco, haja vista o precursor de Jesus Cristo está preso, que era João Batista. E quando Jesus diz assim, vinde a mim, né? Algumas versões dizem vinde, outras venham. Via de regra, nós entendemos isso como uma ordem, como um imperativo, né? E realmente na nossa língua é um imperativo. Mas se nós formos lá no original, nós vamos ver que esse termo é um advérbio, é o advérbio deuter. Na realidade, a ênfase do escritor, a ênfase de Mateus, é que nós escutemos a Cristo ao dizer vinde mais como um convite do que como uma ordem. E o que eu quero destacar é que Jesus não está dizendo vinde para uma religião nesse texto, vinde para ritos, vinde para penitências, não. Jesus está centralizando nele. Esse deuter, vinde, na realidade é a expansão da graça em um único advérbio. Porque se tem algo que a nossa sociedade e que a sociedade daqueles dias precisava ouvir, era um convite para o descanso como foi feito para Cristo. O interessante é que no capítulo 11, verso 8, você tem o vinde. Já no capítulo 28, verso 19, nós temos o ide. O vinde não é o imperativo, mas o ide é o imperativo. E talvez uma das pessoas apropriadas para falar um pouco sobre isso seria o senhor ou o pastor Paulo Godinho. Pastor Godinho, obrigado, pastor Clodoaldo, por essa deixa. Muito interessante isso, porque nesse processo da nossa caminhada com Cristo, nós percebemos então que há um vinde, mas há um ide também, né? Como linkar essas duas coisas, pastor, e como colocar isso sobre o grande pano de fundo do descanso? Ok. Na realidade, todos, pastor, que são discípulos de Cristo, elas experimentam esse descanso, né? Porque são pessoas salvas, justificadas. Mas respondendo aqui a provocação que o pastor Clodoaldo colocou para nós,
Eu queria dizer o seguinte, Mateus capítulo 11, ele tem a ver, é um convite para fora, né? Vinde todos, né? Então você que está cansado fisicamente, emocionalmente, socialmente, espiritualmente, né? Hoje nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão doentes, enfermas espirituais, emocionalmente. Então Jesus faz esse convite para toda nação, tribo, línguas e povos. Então esse é um convite para fora. Mas todos aqueles que recebem esse convite e passam a fazer parte do corpo de Cristo, se tornam parte da aliança de Deus agora, nação santa, propriedade de Deus, um povo peculiar, diferente agora para o tempo do fim. Nós temos agora essa responsabilidade de termos agora um ministério em prol das pessoas. E nós agora temos que ir. Aí é uma ordem, né? É um imperativo. Nós temos que sair e nós temos que ir agora e levar essa mensagem agora para as pessoas. Vamos fazer o mesmo convite de Jesus. Olha que privilégio, pastor. Todos nós, você e eu, podemos ir até a casa dos nossos parentes, vizinhos, amigos, comunidades ribeirinhas, ir para ambientes de ricos, de pobres, em todos os lugares nós vamos fazer o convite de Jesus. Vinde, venham a Jesus. Como a mulher samaritana fez, né? Lá em João capítulo 4, ela foi até a cidade e disse, venham e vejam, né? Um homem, aquele que perdoa os seus pecados. Então é muito importante nós entendermos que, como adventistas do sétimo dia, nós temos a missão agora de ir a toda nação, tribo, línguas e povos, praticando, né, o vinde, né, e o ide agora. E você faz parte desse processo, dessa mobilização, dessa grande mobilização, dessa grande arrancada final para a pregação do Evangelho. Bonito isso, pastores. O convite para quem está soberbado, ansioso, deprimido, machucado, sofrido, exaurido, o convite é vinde para achar descanso em Cristo. Mas uma vez que veio para Cristo e acha descanso, agora vai e leva Cristo com descanso. É um remédio, né, pastor? É um remédio. Isso é mais do que um convite, é um remédio, né? Remédio que a humanidade precisa, né? Mas, pastores, além, quando a gente olha para Mateus 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. O convite é vir e encontrar alívio. Mas há também um outro verbo aqui no verso 29. Você vem para encontrar alívio, mas há aqui, agora sim, uma ordem. Tomai sobre vós o meu jugo. Pastor Clodoaldo, tomai sobre vós o meu jugo. Como a gente pode entender o jugo, e mais ainda, o jugo de Cristo, pastor? Se a gente vem para Cristo para encontrar alívio, vir para Cristo para encontrar alívio e achar um jugo, pastor, como é que pode ser isso? Pastor Carlos, não haveria uma melhor ilustração para Jesus Cristo apresentar para os seus ouvintes do que é uma carreira cristã, uma vida de descanso real. O jugo era uma peça usada nos animais que nós conhecemos como canga, sobretudo no Nordeste, que era uma espécie de madeira que ela colocada sobre um animal e do lado desse outro animal a mesma madeira, unindo os dois para que eles caminhassem juntos. E o que eu acho interessante aqui é que, primeiro, os pronomes utilizados, vinde a mim, Deute pros mi. Depois nós temos tomai, uma tradução literal, tomai o jugo meu. Uhum. Não é eu colocar o meu jugo sobre Jesus. Isso aqui a gente precisa compreender à luz do texto, porque o que mais nós temos hoje no meio teológico, infelizmente, em alguns recônditos adventistas, a gente precisa ter cuidado com isso, são pessoas que querem estabelecer o seu entendimento na Bíblia. Não, a Bíblia estabelece o que eu devo compreender do texto. Então não é eu impor sobre Jesus o meu jugo, não é eu pegar minha carga e colocar sobre Jesus. O texto não diz isso. É eu me colocar do lado de Jesus e dizer para ele, coloque o seu jugo, eu quero andar do seu lado. É Jesus Cristo dizendo, olha, eu tenho uma agenda de vida para você.
Eu tenho uma forma de pensar para você, eu tenho uma forma de falar apropriada que eu quero te propor, é uma forma de agir que eu quero te propor. Isso é aceitar o jugo de Jesus sobre sua vida. A gente olha o jugo como se fosse algo pesado. Não. O que Jesus está falando nesse texto, eu quero que você ande do meu lado. Em síntese, é exatamente isso que ele está falando. Interessante a gente pensar que nesse aspecto, o jugo é uma proteção. Porque se deixar sem, como nós somos afoitos, o que ia acontecer? Nós iríamos querer caminhar adiante de Cristo ou nos afastar de Cristo. Então, como um instrumento, como o jugo literal, era para manter juntos ali, o jugo de Cristo, a agenda de Cristo, como foi bem dito, é para nós caminharmos junto a Cristo, submissos a Ele e não nos desviarmos aí, né? Só adicionando, pastor, me perdoe voltar, porque hoje nós vivemos um período onde muitas agendas são trazidas para a igreja. Agendas políticas, agendas sociais, agendas ideológicas. Eu poderia, inclusive, pontuar uma das agendas ideológicas mais fortes hoje e que tem sido intrusa dentro da igreja, que é a agenda marxista. Pode apagar tudo isso. A agenda é de Cristo. A agenda é da palavra de Deus, não é a minha nem a sua agenda. O jugo é do Senhor Jesus, o texto é muito claro, apateton zugomu, ou seja, o jugo de Jesus. É dele. Não o meu nem de ninguém. Então essa teologia de inversão de jugo aí não encontra cabimento na interpretação bíblica. Não existe respaldo bíblico para nenhum tipo de jugo, a não ser aquele que seja de Jesus Cristo. Ok. Você viu como o tema é ainda instigante, é profundo? Nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí e nós voltamos já já. Sonhar, um hábito que cultivamos do início ao fim da vida. Sonhar é olhar para o futuro e ver nas conquistas a própria marca, a própria identidade. É por isso que não existem sonhos pequenos demais ou que ficaram no passado. Afinal, todo sonho carrega a nossa história e nossa garra pela vida. Talvez você sonhe ter amigos e construir vínculos que durem pela vida toda. Talvez você sonhe encantar pessoas e despertar sentimentos usando muito mais que as palavras. Talvez seu sonho seja obedecer um chamado e viver para cumprir uma missão que é só sua. Ou alguém que ensina os outros a construir o próprio futuro, desenvolvendo em cada um o que tem de melhor. Entre os sonhos mais nobres e singelos, pode ser que esteja o seu sonho, o de ver o seu filho brincar, crescer, sorrir e aprender mais a cada dia. E por que não sonhar com uma vida mais completa, de vitalidade, força, leveza e saúde? Você pode até sonhar em mudar o mundo, uma prova por vez, até alcançar grandes realizações. Um dia, alguém sonhou com um lugar onde a missão pulsasse nos corações, onde o desejo de servir impulsionasse grandes coisas e onde a alegria do Evangelho suprisse a mais básica das necessidades, a do amor. Dez anos depois, milhares de sonhos, como os seus, já se tornaram realidade. Temos tudo preparado: a estrutura, as oportunidades, os recursos, as ideias. Só falta a tua garra pela vida, tua marca, tua identidade, para você chegar onde sonhou e ver sua própria história. O que falta para você abrir os olhos?
Alfa-Ama, um lugar onde os sonhos são reais. Obrigado pela sua companhia. Estamos de volta com a recapitulação da lição 5. O convite de Jesus, vinde a mim. Já vimos que o primeiro desdobramento desse convite está aí no verso 29, tomai sobre vós o meu jugo. Agora vamos, com a ajuda do pastor Paulo, entender o segundo desdobramento desse convite. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Pastor, que lição nós podemos aprender disso aqui? Acerca de quem Jesus é e de como aprender. O que significa isso, pastor? Pastor, é interessante esse texto, que se ele for observado da ótica evangélica, ele vai pegar um direcionamento. Mas nós vamos fazer aqui uma observação agora da perspectiva adventista do sétimo dia. Tá? Então, o vinde, nós já falamos para vocês que ele tem a ver com esse convite para você ser justificado, tá bom? Então, guarde bem esse conceito. Em segundo lugar, o vinde, ele tem a ver com a conversão, tem a ver com o processo de morte que nós precisamos passar agora, né? Para nós, então, nascermos para o reino de Deus. Porque você sabe que ninguém vai para o céu sem passar pela experiência da conversão. Em segundo lugar, o aprendei de mim, talvez aqui seja algo assim mais impactante para nós. Porque ele tem a ver de você aprender a respeito da palavra de Deus. Aqui fala de ensinos, tá? Não é de coisas objetivas, né, de coisas subjetivas, mas sim de coisas objetivas, doutrina, sábado. Então, teologia, estamos falando disso, você precisa aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Daniel e Apocalipse, você precisa aprender como entender os evangelhos, como entender os salmos, como entender o Pentateuco. Então, o discipulado, esse convite de Jesus não é só para você dizer, eu estou salvo, mas você não ter nenhum compromisso com obediência, com adoração, com o seu crescimento em Cristo, com o desenvolvimento da sua salvação. Mas o aprender de mim, você precisa estar antenado, que é para você aprender. E nesse tempo do fim, aprender ainda mais da verdade presente, que consiste na essência da proclamação aqui para o tempo do fim. E aí, pastor, nós temos a última parte, que seria tomai sobre vós o meu jugo. É lógico que aqueles que vieram, aprenderam de Jesus, né? Viram lógica, conheceram as doutrinas, conheceram a teologia bíblica, né? Sobre Jesus, sobre as doutrinas, as principais doutrinas da Bíblia, elas terão um estilo de vida, elas vão reorganizar a sua vida de acordo com a luz que receberam, com o conteúdo que elas aprenderam. Então, isso aí tem a ver com estilo de vida, com ética, tem a ver com valores, e é isso que nós queremos expandir a partir de agora, esses três conceitos: do vinde, o aprendei e o tomai sobre vós o meu jugo. Obrigado, pastor. E é interessante aqui que esse aprendizado, um exemplo tremendo para esse aprendizado, o próprio exemplo de Cristo, né? E me fez lembrar aqui de Filipenses 2, né? O exemplo de Cristo ali, na sua encarnação, na sua vida, no seu ministério, na sua morte, que ele fala aqui, sou manso e humilde de coração. Para aceitar e para viver tudo isso, a gente precisa ser manso e humilde de coração, né? Seguir o exemplo de Cristo. O Espírito Santo pode fazer de nós pessoas humildes, pessoas mansas. E aí, então, vem a parte, pastor Clodoaldo, a parte aí da lição de quarta-feira, como diz assim, meu jugo é suave. Pastor, como é que a gente entende que o jugo de Cristo é suave? E mais, porque Paulo lá em Gálatas 5:1 diz que aqueles que já experimentaram o jugo de Cristo, que é suave, não deveriam se submeter de novo ao jugo de escravidão que tinham sobre si antes de aceitar o jugo de Cristo. Como entender essa contraposição, pastor? Jugo suave, fardo leve, com jugo de escravidão. E como é que a gente entende isso no dia a dia da vida cristã? É preciso primeiramente compreender o que aconteceu em Gálatas
E a gente vai compreender então por que Jesus Cristo falou isso e por que Paulo fala no capítulo 5, verso 1, sobre esse jugo de escravidão. Jesus está tentando primeiramente aqui dar um basta na religiosidade fria e humanista, vamos dizer assim, dos fariseus. Paulo vai falar isso lá em Gálatas, já no capítulo 1, verso 9, ele diz assim: se alguém trouxer um evangelho que não seja aquele ensinado por Cristo, ou seja ensinado por mim, que seja anátema. Né? E era exatamente o que estava acontecendo ali na Galácia. Um evangelho baseado nas obras humanas, na realização humana, o termo teológico, bíblico é ergonomos, ou obras da lei, que estavam sendo apresentadas para aquela comunidade de fiéis, né? As pessoas buscando a sua salvação ou buscando a sua comunhão com Deus meramente nas obras que ele podia realizar. E isso era um jugo, isso realmente é um peso. Se nós formos observar o nível de influência dos fariseus na época de Cristo, praticamente havia uma separação muito grande, eles não conseguiam arrebanhar o grupo ou os habitantes da Palestina para ser seguidores dele devido ao peso que eles colocavam, a frieza da religião, o humanismo da religião naquelas pessoas. Jesus Cristo então apresenta uma nova religiosidade. Não que seja uma religiosidade que não tenha uma resposta ética. Então Paulo está dizendo, olha, o que estão trazendo para vocês como realização humana, isso é voltar ao jugo de escravidão. O que nós vamos aqui é ser escravos de Cristo. É o jugo de Cristo. E ele usa um termo interessante, que é o termo fardo, que aparece na quinta-feira. O Cristo diz que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E no capítulo 6, verso 2 e verso 5 de Gálatas, aparece essa expressão fardo. Sendo que, no capítulo 6, verso 2, o fardo, o termo é bare. E no 6, verso 5, é fortion. Quando Paulo diz assim, carregue os fardos uns dos outros, o termo é bare. É aquele fardo que você pode carregar e compartilhar. No verso 5 é fortion. Cada um carrega o seu próprio fardo. É aquele fardo que é responsabilidade sua. E o interessante é que no capítulo 11 de Mateus, entre os versos 28 e 30, o termo fardo é fortion. É o fardo que eu tenho que carregar, mas eu não estou conseguindo. Então Cristo nos convida a aprender dele, a ter o jugo dele, a nos colocarmos do lado dele para carregar o fardo que deveria ser meu, mas eu não consigo carregar. Então ele vai carregar por mim, que é o fardo fortion, do capítulo 6, verso 5 de Gálatas. Pastor Godinho, se a gente olhar para a vida cristã hoje, exemplos de fardos que os irmãos e as irmãs que nos assistem, ou às vezes nós mesmos, insistimos em carregar e que, conforme foi bem colocado, Cristo está nos convidando a levar a Ele esses fardos e deixar que Ele cuide disso. Pastor, uma das marcas de um seguidor de Jesus, de um discípulo, é a obediência. E o apóstolo João, escrevendo lá na sua carta, ele diz assim, ora, os seus mandamentos não são pesados. Existem muitas pessoas que elas estão sofrendo muito hoje na sua prática cristã, nas suas disciplinas espirituais, porque é impossível você ser cristão sem viver uma vida de obediência. Agora, existe a obediência prazerosa, em que você tem deleite nela, e Davi orou sobre isso, e Davi diz, deleito-me, ó Deus, em fazer a tua vontade. Mas existe a obediência em que você não tem prazer, que isso gera uma certa expectativa negativa em você, e você fica questionando, por que eu tenho que guardar o sábado? Por que eu tenho que devolver o dízimo? Por que eu tenho que ir à igreja? Isso é uma demonstração de um discipulado deficiente. Então, quando Jesus disse aqui que o meu fardo é leve, para quem ele é leve? Para quem que o jugo é suave? Para as pessoas que passaram pelo processo de morte, se converteram, foram recebidas no corpo de Cristo, como nós vimos aqui na história
de Moisés com Jetro, e aí entra para um conselho que fez a diferença na vida, na liderança de Moisés, e agora vem colocando para nós aqui de que nós também podemos ajudar muitas pessoas que estão na igreja, não são ainda discípulos autênticos de Jesus, estão nesse processo, e os verdadeiros discípulos de Cristo, pessoas convertidas, que têm o caráter de Jesus, estão crescendo, se desenvolvendo. Nós podemos ser uma bênção agora na igreja onde estamos, ajudando as pessoas a levarem esses fardos, né, que elas têm e que são difíceis. Então, não somente Jesus ajuda as pessoas a levar os seus fardos, mas toda pessoa convertida pode ajudar levar os fardos uns dos outros, como disse o apóstolo Paulo. Obrigado, pastor. Pastor Clodoaldo, ainda nessa lição de quinta-feira, esse exemplo de Moisés, que é a lição, que o autor da lição trouxe, que há fardos que nós realmente precisamos, há fardos que só Deus pode resolver, só Deus pode aliviar, e há fardos que mesmo Deus diretamente aliviando, Ele vai, em termos de recursos, mandar pessoas, para por meio de pessoas, nos aliviar esses fardos. Aí Deus indiretamente alivia esses fardos. No caso de Moisés aqui com Jetro, pastor Clodoaldo, esse episódio nos mostra que coisas boas também podem escravizar, pastor? Também pode se tornar fardo? Coisas boas também podem se tornar fardos? Com certeza. As coisas boas, elas podem ser colocadas no lugar onde Jesus Cristo deveria estar. Às vezes nós somos confrontados entre ter que escolher entre a dádiva e o doador. E muitas vezes nós ficamos com a dádiva. Então as dádivas, elas se tornam fardos muito pesados quando elas são colocadas no lugar do doador, ou quando ela tem proeminência em relação ao doador. O doador é Jesus Cristo. É o nosso Redentor, é o nosso juiz, como o próprio Mateus apresenta, é o Deus que revela o Pai, é o Deus encarnado que revela o Pai, é o Deus Redentor que oferece descanso. E às vezes ele fica em segundo plano. E aqui eu quero voltar à primeira expressão que nós usamos. Eu volto a dizer, o convite é para ir para o doador. Venha a mim. E aqui talvez, se essa mensagem for pensada, ela pode ser mal interpretada. Então é bom eu compreender na sua totalidade. O texto diz assim, venha à igreja. Não, venha Cristo. Cristo me conduz à igreja. Amém. É muito diferente uma coisa da outra. Venha praticar as obras. Não, venha Cristo. Venha primeiro praticar obras para alcançar alguma coisa. Isso é fardo pesado dos fariseus. É o que Paulo estava combatendo em Gálatas. Esse é jugo de escravidão mesmo. Não, venha a Cristo. Venha se relacionar a Cristo e nós vamos dar uma resposta ética para o mundo de obediência em todos os aspectos da vida. Amém. E pastor Paulo, para a gente fechar isso aqui, o texto de Mateus 11, verso 29, termina com o último verbo, e achareis descanso para a vossa alma, ou seja, para o vosso ser. Um descanso completo aqui. Pastor, conectando essas coisas, convite para vir a Cristo, tomar o jugo de Cristo, ou seja, andar com Ele, aprender dele, ou seja, ser discipulado por Ele. Resultado, achareis descanso. Como é que nós podemos, pastor, na prática, como é que a gente vê isso no dia a dia? Tem gente lá na igreja que enfrenta, o mundo cai na cabeça, mas você olha para essas pessoas e percebe que elas estão em paz, percebe que elas estão firmes, estão avançando e preocupadas em anunciar o reino de Deus, pastor. Como é que a gente entende isso? Pastor, eu acho que o nosso maior desafio como cristãos é aprender a confiar inteiramente em Deus. E nós temos muitas limitações com relação a isso. Então existe até uma música que fala, pode cair o mundo que eu estou em paz. E ter essa certeza daquilo que Jesus disse, Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.
Então nós precisamos olhar hoje para esse texto aqui e buscar uma experiência mais profunda com Deus. Que Deus possa atuar na nossa vida, respondendo às nossas orações, transformando o nosso caráter e nos ajudando a sermos cristãos mais maduros, responsáveis, comprometidos em desenvolver agora a salvação e o chamado que Cristo fez para nós sermos agora os últimos mensageiros que vai levar agora a mensagem de esperança e preparar um mundo para a volta de Jesus. Obrigado, pastor. Muito bem, amigo e amiga, eu creio que com essa recapitulação, nós podemos agora, com a sua atenção ainda, caminharmos para a recapitulação, para a síntese dessa recapitulação feita até aqui. Ok, uma síntese agora da lição dessa semana é muito importante para nos ajudar a frisar as ideias centrais. Pastor Paulo, a sua síntese da lição e aplicação para a nossa vida. Pastor, de todas as palavras que foram destacadas hoje aqui nesta manhã, eu quero ficar com a segunda expressão que comentamos aqui, que é a expressão aprender de mim. Nós sabemos que o conhecimento não salva, mas o conhecimento ele é extremamente importante para nos dar condições de testemunharmos e reorganizarmos a nossa vida em cima dos valores que Deus estabeleceu. Nós estamos vivendo numa cultura onde as pessoas são capitalistas, individualistas, hedonistas, as pessoas pouco se importam com o próximo. Eu queria dizer o seguinte para você, o convite de Jesus hoje para nós é aprendei de mim. Você tem aprendido da palavra de Deus, estamos vivendo no tempo do fim e o conhecimento que muitas pessoas têm é um conhecimento pequeno e esse conhecimento ele é incapaz, insuficiente de preparar você para os eventos finais que estão diante de nós. Nós estamos vivendo a cultura do liberalismo teológico e na igreja a cultura da indiferença para com a Bíblia, achando que você já sabe, que você já conhece. Mas eu queria dizer a você que esse analfabetismo bíblico, escatológico, doutrinário, teológico que existe dentro da igreja adventista, nada mais é do que uma ação de Satanás, uma estratégia de Satanás para fragilizar o povo de Deus e fazer com que nós não cumpramos com a nossa missão e não estejamos então preparados para a volta de Jesus. O meu desafio para você é relacionamento diário com Cristo e conhecimento das Escrituras. Desta forma, nós vamos glorificar o nosso Pai que está no céu e nos chamou para essa obra maravilhosa. Obrigado, pastor. Muito apropriados os comentários. Pastor Clodoaldo, a sua síntese e as aplicações que o pastor deixa para aqueles que estão nos assistindo. Pastor, o Evangelho de Mateus ele é conhecido por ser o Evangelho dos 5 grandes discursos. E, via de regra, quando nós vamos fazer uma abordagem no livro, nós estruturamos o estudo dentro desses 5 grandes discursos. Mas é importante salientar que no capítulo 11, verso 28 a 30, nós temos apenas 3 versos, são 3 textos, mas com uma lição que poderia resumir todos esses grandes discursos de Mateus. Porque nesses 3 textos do Vinde a mim, nós temos primeiro quem oferece esse vinde, né? Ali você identifica quem oferece. Quem está oferecendo é o próprio Jesus Cristo. E ele não espera nem que eu o procure, ele me procura primeiro. O próprio texto bíblico de João diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, a iniciativa sempre é divina. Um segundo aspecto que nós vemos aí é para quem é oferecido esse convite. Todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, se você se sente cansado ou sobrecarregado por alguma questão da sua vida, independente da que seja, Jesus Cristo está de braços abertos te esperando. E o terceiro aspecto é o que é oferecido. Jesus Cristo oferece o jugo dele, né, o fardo dele, o privilégio de sermos discípulos dele, que para mim esse é um dos pontos principais da lição, conforme destacou o pastor Paulo. E a síntese disso tudo é descanso para a vossa alma, a alma aí sendo utilizada no sentido de vida do ser, descanso para a vida como um todo.
Então, esse é a minha síntese dessa lição, que para mim foi uma das lições mais interessantes dessa que nós temos estudado até agora. Obrigado, pastor Clodoaldo. E amigos, fazendo coro com os colegas aqui, fica aí no teu coração, deixa o Espírito Santo lhe impressionar com esses 4 convites de Deus aqui, em Mateus 11, 28 a 30. Vinde, um convite para se deixar ser alcançado por Cristo, o chamado de Cristo. Convite para aceitar o chamado de Cristo. Tomai, um convite para se decidir por Cristo. Aprendei, um convite para se deixar discipular por Cristo. Deixe Cristo lhe discipular. Andar com Cristo. E, por fim, achareis, um convite para descansar em Cristo. Na medida em que nós vamos aceitando cada etapa dessas, ao final, nós achamos o descanso em Cristo. Um descanso que a gente já desfruta por antecipação pela misericórdia de Deus. Eu quero deixar com você que nos assiste aí, que nos acompanha, um texto aqui, um texto muito bonito da senhora White, que foi colocado aí na parte sexta-feira. Não sei se vocês perceberam aí, ela diz assim: não devemos depositar toda a nossa confiança em nós mesmos, nem em nossas boas obras. Mas quando, como seres falhos e pecadores, nos chegamos a Cristo, encontramos descanso em seu amor. Deus aceitará cada um dos que chegam a Ele, dos que se chegam a Ele, confiando inteiramente nos méritos do Salvador crucificado. Talvez você que tem nos acompanhado aí toda semana, talvez à medida em que a lição avança, você sente o seu coração, o Espírito falar mais profundamente no seu coração, o Espírito te incomodar mais, talvez um pecado ainda não abandonado, talvez o perdão que ainda não foi oferecido ou aceito, talvez um relacionamento que não foi reconciliado, talvez um abandono que ainda não foi repensado, talvez, quem sabe, a própria distância do Salvador, que hoje, mais uma vez, com a sua terna voz, com seus ternos braços, te chamam: filho meu, vinde a mim para achar descanso. Amigo, receba essa bênção, receba esse convite, e que a graça e a paz de Cristo continuem com você, e você se sinta atraído pelo Salvador, o único em quem você encontrará verdadeiro e profundo descanso. Amém. Pastores, muito obrigado pela colaboração, a companhia de vocês, e convido-os a orarmos para encerrar esse momento especial aqui. Pastor Clodoaldo, pode nos dirigir uma palavra de oração para terminarmos a lição? Vamos orar, pastor. Oremos. Te louvamos, Pai, e te agradecemos pelo convite que o Senhor nos faz. Realmente, muitas vezes estamos feridos, estamos sobrecarregados, estamos cansados, com nossas emoções, Senhor Deus, totalmente destruídas, nossa espiritualidade esfacelada. Mas quando ouvimos o convite do Senhor Jesus, o Senhor veio com uma proposta de resgatar tudo isso. Amém. Resgatar o nosso ser, resgatar a nossa espiritualidade, refazer as nossas emoções, restabelecer-nos fisicamente. Amém. Ou seja, Pai, a sua proposta demonstra a sua infinita graça e o seu maravilhoso amor. Amém, Senhor. Portanto, se alguém assistiu a nós e está nessa situação, que escute o convite de Jesus Cristo em seu coração. Amém, Senhor. E atenda os clamores do Espírito Santo de Deus. Amém. É no nome de Jesus Cristo que nós te louvamos, que nós te pedimos e desde já agradecemos. Amém. Amém. Obrigado pela sua companhia. Você é nosso convidado, nossa convidada para a próxima lição, próximo estudo, que é Encontrando Descanso nos Laços Familiares. Até lá e que Deus o abençoe.